Informação com Felipe Palma. Projeto de lei para pôr fim à obrigatoriedade da transmissão do programa A Voz do Brasil é apresentado na Câmara dos Deputados. A proposta do deputado federal Paulo Eduardo Martins, do PSDB do Paraná, visa dar a opção à empresa de comunicação veicular ou não o programa, que vai ao ar de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. A ideia é modernizar a legislação brasileira a respeito desse tema. A Voz do Brasil é um dos símbolos do nosso atraso. Não é porque o programa é chato ou legal, não é nesse sentido. É um programa, é um conteúdo, é uma obrigatoriedade que fere a liberdade de expressão e o livre fluxo de informações. Eu estou procurando corrigir isso, mas se você pensar, durante 1 hora por dia, entre as 7 e as 8 da noite, o Brasil se transforma na Coreia do Norte, onde nos meios de rádio a informação para de circular, os acontecimentos deixam de ser noticiados porque o Estado está contando a sua verdade de forma impositiva para as pessoas naquele momento. O programa que atrasa, inclusive, as grades de quase todas as emissoras do país, né? Um horário nobre, assim, do rádio. O que faz um horário ser nobre? É aquele horário que tem muitas pessoas conectadas, ou seja, quando elas precisam da informação do meio rádio. As pessoas estão no trânsito, saíram do trabalho, estão indo para casa, ou seja, as ruas estão fervendo, a possibilidade de acontecimentos naquele momento é enorme, e o que vai acontecer, serviços que podem ser prestados, informações de trânsito, orientação a respeito de tempo, catástrofes, qualquer coisa, são uma herança ditatorial do período de Getúlio Vargas, onde a comunicação era usada como instrumento de sustentação do regime. Isso foi repetido por aqueles poderes que o sucederam. E veja, que fique claro, não é para pôr fim à Voz do Brasil, é para dar a opção da rádio veicular ou não, e na hora que quiser. É liberdade. A Voz do Brasil deixaria de ser uma imposição para ter um conteúdo fornecido pela EBC. Agora o projeto vai ser analisado pelas comissões de Ciência e Tecnologia e Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se o parecer for favorável, o projeto entra na pauta de votação do Congresso Nacional. Ô Vila, quantas vezes a gente bate na tecla que não tem mais sentido interromper uma programação de uma emissora de rádio às 7 horas da noite para passar propaganda política, vamos dizer assim. É um noticiário chapa branca do governo. Então, essa é um dos resquícios do Estado Novo, da ditadura do Getúlio Vargas. Por isso que eu falo que o Estado Novo não terminou a 29 de outubro de 45, quando caiu o Getúlio. Continua até hoje em muitas entranhas da estrutura do Estado brasileiro. A CLT, por exemplo, com toda uma estrutura antiga, veio lá da ditadura do Estado Novo. Se ela teve importância naquela conjuntura, agora o mundo mudou. E como, né? As entidades corporativas vêm da ditadura do Estado Novo. Outra coisa, a questão da Hora do Brasil, ditadura do Estado Novo, porque havia um departamento criado só para propaganda, chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e que tinha os DIPs estaduais. Então, cada estado tinha o seu DIP e havia o DIP nacional tal. E eles publicavam, o de São Paulo, eu tenho várias publicações mensais, eles tinham uma revista, né? E aí, o dia do Getúlio, o Getúlio nasceu no dia 19 de abril, era feriado escolar. Então, havia cerimônias nas escolas de homenagem ao Getúlio. As biografias que o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, publicava do Getúlio, convidou muitos estrangeiros que vieram ao Brasil, publicaram biografias do Getúlio, tudo compradas pelo regime. Depois publicava, tem biografias do Getúlio, tem uma do André Carrazzone, o perfil do estudante Getúlio Vargas. Então, quando ele era estudante, também ele já era brilhante. Aí resolveram também fazer biografia do pai do Getúlio Vargas, o seu Manuel do Nascimento Vargas, que já desde aquela época, a família Vargas, e aí vai, então você tem todo um culto da personalidade típica da década de 30, que é a década do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, que já vinha desde a década anterior, do stalinismo na União Soviética. A Argentina era a Eva Perón. E depois a Eva Perón, né? A Eva Perón, que morre em 1952, é santa popular, né? Tem um grande livro sobre o do Tomás Eloy Martins, chamado Santa Evita, tem aqui no Brasil, muito bom, romance, ficção, história, excelente sobre Evita. E aqui no caso do Getúlio, aí você tem todo o culto da figura do personagem Getúlio Vargas. E a Hora do Brasil é um resquício trágico disso. O que mais incrível. me espanta, como permanece. O senhor está certo, não acabou em outubro de 45, passados décadas, né? O que mais me espanta nisso é que a Voz do Brasil, ainda que fosse uma comunicação chapa branca do governo,
Era útil num país, não existia satélite, não existia rádio praticamente, né? Existia rádio nacional, mas num país agrícola. Então era informação que chegava nas roças. O Brasil era de carroça. Só que hoje, o horário das 19 horas, o Brasil fechava às 18 horas. O Brasil estava fechado, era um país agrícola, todo mundo ia para casa, né? Sim. Tanto que a piada que existia, que quando entrava a música da Voz do Brasil, Guarani, o chefe da casa falava: Maria, desliga o rádio. Era a piada da época. Mas hoje mudou. Hoje o horário das 19 horas é importante. E quem falou a respeito desse novo projeto está corretíssimo. É importante para o rádio para orientar a questão do trânsito, para o retorno das famílias às suas residências. O Brasil não é mais aquele país que fechou às 18 horas. Claro, e é o momento que também ele está voltando. Mais você ocupar um horário. Claro, ele está voltando para casa, ele quer saber das notícias do dia e tal. Não é? E o que aconteceu com a Voz do Brasil? Ela acha que modernização é ter uma nova versão do Guarani, né? Aí eles fazem aquelas. Criar uma forma, um diálogo mais ameno dos locutores com os ouvintes. Pô, ninguém aguenta. É isso que você destacou, José. É o Brasil rural. O Brasil hoje é o Brasil urbano, o Brasil das metrópoles, das grandes cidades, né? As pessoas querem hoje outro mundo. Então acabou. Se o governo quer fazer propaganda dos seus atos, o legislativo idem, e também um trechinho do judiciário. Hoje você tem todos os instrumentos na internet, vai lá, disponibiliza, mostra, apresenta o que está fazendo, tal. Ela realmente é um resquício trágico da ditadura do Estado Novo, que foi a ditadura que mais matou no Brasil, porque a ditadura do Estado Novo, na prática, ela não começou a 10 de novembro de 37, ela começou em novembro de 35.